Obrigado, Senhor, pela Tua bondade infinita que se manifesta na Tua misericórdia. O Senhor não se cansa de nos perdoar, não há pecados que o Senhor não possa perdoar, não há feridas que o Senhor não possa curar. Mesmo quando erramos, Te desapontamos, mesmo quando perdemos o rumo, a esperança, mesmo quando erram contra nós, Senhor, nós não vamos desanimar, nós não vamos perder a fé, porque o nosso foco está em Ti, nas Tuas santíssimas mãos que sustentam o mundo inteiro e que sustentam as nossas vidas. Vem tirar o medo do nosso coração, a confusão da nossa mente, vem tirar a agitação dos nossos pensamentos. Ensina-nos a confiar em Ti, Senhor, a descansar no Teu amor, Jesus. Cantemos mais uma vez esse refrão, por isso eu peço. Por isso eu peço Tua misericórdia, Tua misericórdia, vem me curar. Por isso eu peço Tua misericórdia, Tua misericórdia, vem me curar. Romanos 8, 28, essa palavra, como o Padre disse no início, você que está chegando agora, ela é muito especial quando a gente fala sobre a providência divina. Claro, existiam muitas palavras que o Padre poderia escolher, mas me aprove escolher essa palavra, que com certeza vai falar muito ao seu coração. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Essa palavra resume, em suma, o que é a providência de Deus. Você já passou por momentos em que tudo parecia estar dando errado? Experiências como o que o Eros disse, de morte, de quase morte. Você se perdeu, você achou que estava tudo acabado e de repente você viu que Deus estava cuidando de cada detalhe. Experiências nas quais você achou que era o fim e Deus te disse, não, agora eu tenho um novo começo para você. São nessas situações que a providência de Deus se manifesta e que o amor de Deus se manifesta na nossa vida. Olha só, o Catecismo da Igreja Católica, no número 321, diz o seguinte: a divina providência consiste nas disposições pelas quais Deus conduz, com sabedoria e amor, todas as criaturas para o seu fim último. A divina providência é a disposição pela qual Deus conduz, é a sabedoria pela qual Deus conduz, com sabedoria, com amor, todas as criaturas para o seu fim último. A providência de Deus é o cuidado de Deus que rege todas as coisas. É a divina sabedoria que se manifesta nos acontecimentos da história e que está cuidando de cada detalhe na sua vida, na minha vida. Claro, a promessa aqui é condicional. Sabemos que tudo contribui. Para quem? Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Então o pressuposto para você e eu estarmos debaixo dessa graça, dessa promessa, qual que é o pressuposto? É o amar a Deus, é o confiar em Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus reza, quem ama a Deus, eu vou falar depois disso da oração, né? Confia, quem ama a Deus caminha com Ele, quem ama a Deus se vê como filho. O que mais a tentação trabalha para roubar da gente, o que mais o inimigo trabalha para roubar da gente é a nossa consciência de filhos e filhos amados. O inimigo quer fazer você acreditar que você é um empregado, que você é alguém que Deus está vigiando para te punir. Não, você é um filho amado, uma filha amada. Então, se você ama Deus, ou seja, se você se assume como filho, se você luta para obedecer, cair, mesmo depois das quedas, levantar, caindo, levantando, se você luta para estar debaixo disso, se você abre o seu coração para reconhecer a mão de Deus em tudo, essa promessa está sobre você. Tudo o que acontece, Deus vai fazer contribuir para o bem daqueles que o amam. E é interessante quando nós olhamos para a Sagrada Escritura ou para a vida dos santos, a gente percebe essa mão de Deus se manifestando em todas as coisas. E como a providência age, até mesmo nas dificuldades, nas injustiças, nos reveses da história. Exemplo clássico disso para nós é José do Egito, né? Conhece a história de José do Egito? Eu acho uma das histórias mais fantásticas, né?
ele é ali, né, o protótipo, digamos, de Jesus, né? Ele que foi vendido pelos irmãos, por inveja, por ciúme, jogado numa cisterna, depois vendido como escravo, viveu no Egito como escravo, foi preso, foi tentado pela esposa do faraó, disse não e depois foi preso, foi injustiçado, depois foi exaltado e Deus fez dele o segundo homem em comando ali, no Egito, né, depois do faraó, primeiro-ministro do faraó, digamos, e Deus salvou a família dele depois através dele, que era o primeiro-ministro do Egito. Que história fantástica. A gente corre o risco de, como dizia o padre Jonas, naturalizar o sobrenatural ou se acostumar com a graça, né? É a história de José, é a história da Canção Nova, é a história de Santo Agostinho. Não, são histórias vivas. Olha o que Deus fez na vida de José. Outras pessoas olhavam para ele, poderiam olhar para ele e talvez dizerem: esse homem foi esquecido por Deus, esse homem é um amaldiçoado. Como dizia, que se cria no Antigo Testamento, ele deve ter pecado, alguém pecou para ele estar sofrendo essa punição. Não, era o amor de Deus que se manifestava em tudo, ali nos detalhes da história dele. Então guarde isso no coração, quando você passa uma injustiça, quando você vive uma perseguição, até quando você vive algo que dá errado, se você segue confiando em Deus, Deus não vai fazer a obra em você apesar disso. Não. Deus vai usar isso especificamente para você fazer de você ser o homem e a mulher que você precisa ser. Porque veja bem, quando parece que Deus está em silêncio, no sentido, né, a metáfora do silêncio parece que Deus não está vendo, Padre, o que eu estou vivendo, parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus não vê o meu marido fazendo isso comigo, a minha sogra fazendo isso comigo, o meu patrão me humilhando. Ei, quando Deus está em silêncio, parece que Ele está em silêncio, na verdade Ele está trabalhando nos bastidores de maneira muito intensa. Você ainda não viu. Então, como a história de José do Egito, né? Como a história da Santíssima Virgem, também um exemplo de providência divina, como a história de tantos homens e mulheres de Deus, Deus está trabalhando. Haja vista a crucifixão, todo mundo achava que era a maior derrota de Jesus, pelo contrário, é ali que a salvação começou, né? Então, no seu pior momento, começa o degrau, o trampolim para você alcançar o seu melhor momento. Não desista. Eu sei que às vezes o fardo está pesado, né? Você hoje talvez está com peso sobre os seus ombros, talvez está com a mente triste, agitada, talvez você já até entregou os pontos, falou, não, eu vou me entregar ao pecado, eu vou me entregar ao vício, eu vou me entregar a essa depressão, não tem mais jeito. Ei, Deus está falando com você. É você. Levanta essa cabeça, levanta o ânimo, olha para Deus. Isso não vai te destruir se você tiver fé. Isso vai ser, repito, trampolim para a sua vitória. Sabe? Olhe para a história. Eu amo demais a história de José do Egito. Se você prestar atenção em cada detalhe, né? É especial demais. E olha só, a palavra providência vem do latim providere, que significa ver antes, prever, preparar, né? Ou seja, é a manifestação, nessa palavra, nesse conceito está implícito, que Deus, sendo Pai, Ele não apenas vê o seu futuro antes de você, mas Ele prepara tudo para o seu bem. Ele antevê o seu futuro. E Ele vai preparando tudo para o seu bem. E, claro, existem a liberdade das criaturas, das pessoas que às vezes nos afetam. O seu marido desejou ir embora, te traiu, uma coisa aconteceu. Mas olha, mesmo nesse revés, se você segue confiando, Deus faz um bem surgir disso, que é maior do que qualquer mal que você poderia prever. E eu acho tão interessante isso, né? Deus não é um pai distante, Ele é um pai que antevê, é um pai que se preocupa com cada detalhe da sua vida, e é um pai que sabe do que você precisa. E olhando para a história, eu estava estudando sobre isso, né? Me chamou bastante atenção quando eu ouvi Santo Agostinho falando sobre isso. Tem um livro antigo chamado Enquiridion, né? Número 11, Santo Agostinho falou o seguinte: Deus, sendo o sumo bem, o maior bem que existe, Ele jamais permitiria que existisse o mal nas suas obras, se não fosse tão onipotente e bom, a ponto de tirar o bem até de um grande mal. Olha o que o doutor da igreja Santo Agostinho está dizendo. Deus não permitiria que existisse o mal, se Ele não fosse tão onipotente e bom, a ponto de tirar o bem até de um grande mal. É claro, existem males, como diz o catecismo também, que são um mistério.
certos males, desastres. Claro, na lógica de Deus tudo faz um sentido e a gente tem que não ter um olhar só mundano para ver, porque nós não pertencemos só a esse mundo. Tem coisas que vão fazer sentido na eternidade, tem coisas que vão fazer sentido com um olhar espiritual. Existe um mistério, tem uma dimensão de mistério na concepção do mal, no conceito de mal. Mas Santo Agostinho está dizendo, Deus não permitiria que existisse o mal se não fosse tão onipotente a ponto de tirar um bem até do mal. E mal aqui, quando Agostinho está falando, ele está falando do mal que pode ser o erro de uma pessoa para com você e que pode ser as suas quedas também. E que pode ser erros externos, erros internos, enfim. Realidades que nos afetam. Às vezes os problemas vêm do ambiente, às vezes os problemas vêm da gente mesmo, né? Você lutando com essa depressão, parece que a sua mente se acostumou a ficar triste, né? Você você arranjou como desculpa o problema da sua infância, até hoje não vai para frente, fica sempre aí justificando, mas quando eu era novo não me amaram. Deus pode tirar um bem maior de tudo isso, mas é claro, a gente precisa querer andar, nós precisamos querer ir para frente, sabe? Não permitir que as situações difíceis definam a nossa vida, né? Para Santo Agostinho, continuando, a providência de Deus é o governo amoroso e sábio de Deus sobre toda a criação. O governo amoroso, o governo paterno, sobre toda a criação, sobre a tua vida, sobre a minha vida, porque você e eu somos a coroa da criação de Deus, somos a plenitude da criação. Continua Santo Agostinho, mesmo o mal, moral ou físico, está sujeito à sua permissão, pois ele sabe ordenar todas as coisas para um bem maior. Vocês podem repetir depois do padre, e quem está em casa também? Deus sabe ordenar todas as coisas, tanto boas quanto ruins, para um bem maior. Veja bem, isso aqui não é um conceito, isso aqui é algo que se encarna na sua vida. Tudo que acontece na sua vida, que já aconteceu, Deus sabe ordenar para um bem maior, sabe? E você, diante das dificuldades, às vezes diante dos problemas, a gente tende a se afastar de Deus. Não, Ele não me ouviu, pelo contrário. Aí que você tem que se achegar mais a Deus, né? Aí que você tem que estar debaixo da proteção dEle. Porque, olha, quanto mais você se afasta de Deus, mais você se aproxima do seu nada. Mas você se aproxima do seu nada. Você veio do nada e sem Deus você volta para o nada ainda em vida. Então esteja com Deus. E tenha certeza, não é porque você não está escutando que Ele não está fazendo. Existe o tempo de silêncio de Deus. Todos os santos passaram por isso, né? Existe o tempo da espera, ou seja, o tempo no qual você está lutando e não está vendo ainda resultados. O tempo no qual você está esperando e não vem resposta. Essa semana eu estava no programa Para Ser Feliz e uma pessoa me disse, padre, eu estou prestando concurso, né, há tantos anos, e eu não passei no concurso ainda, mas eu estou terminando uma outra faculdade, concomitantemente, né, eu estou estudando, fazendo faculdade e tal, e ela foi descrevendo ali no programa, o programa Para Ser Feliz é de direção espiritual, então eu tento escutar bem a pessoa para poder dar um conselho bom, né, que seja uma direção que seja apropriada. E o que eu concluí, essa pessoa também concluiu, ali depois da direção espiritual, tal. Claro, foi ao vivo, foi rápido, mas que nesses 5 anos que ela preparou para o concurso, que ela se preparou para o concurso, que ela prestou esse concurso, ela não passou. Mas ela ainda, né? Mas ela adquiriu uma experiência de concurso, né? Uma experiência concurseira, podemos dizer, infinita, enorme. Ela adquiriu o quê? Uma resiliência, né? Porque você adquire resiliência quando você tenta, não consegue, levanta, tenta, não consegue, levanta. Você está dizendo para a vida, você está dizendo para as derrotas, vocês não têm a última palavra sobre mim. Deus tem a última palavra sobre mim. Eu vou começar de novo. E às vezes a gente tem que vencer o diabo na canseira, né? Como diz lá a carta de São Pedro, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele te derruba, você levanta. Ele te derruba, você levanta. Chega uma hora que ele cansa, fala, deixa esse rapaz quieto aí, eu não aguento mais. Usando o conceito ali de São Pedro, né? Ou seja, eu dizia para essa pessoa, você não passou ainda, mas você adquiriu uma experiência, você adquiriu resiliência, você adquiriu paciência. Tanto que você ainda é jovem, mas você já tem uma maturidade, você me falando aqui, de uma pessoa de 10 anos a mais que você. Porque não adianta, gente. A maturidade, a sabedoria, a gente não adquire na festa. A gente não adquire no passeio. Me perdoe, esses momentos são importantes, sim.
Mas é na cruz, é nas dificuldades que a gente amadurece, que a gente adquire sabedoria, que a gente aprende a amar Deus. É assim que funciona. Se não fosse assim, Jesus não teria nos salvado na cruz, Ele teria nos salvado numa festa, em qualquer outra coisa. Mas Ele escolheu nos salvar na cruz. Porque a cruz é o caminho, é a escola dos santos, né? É a faculdade de Deus. Então, continuando agora para Santo Tomás. Isso aqui eu achei fantástico. Na Suma Teológica, na primeira parte, questão 22, artigos 1 e o adjunto 2. Olha o que Santo Tomás diz. Assim como a razão do artífice, do artista, né, pré-existe na sua mente, ou seja, isso aqui é muito bonito, né? Parece um pouco de cerâmica. Não deve ser aquela cerâmica clássica, mas é bem bonito, né? Cerâmica antiga com barro. Você, quando vê o barro lá, se você vai no oleiro, vamos supor que isso aqui fosse feito daquele estilo mais antigo, não sei se é, com o barro. Você, quando vê o barro, você fala, nossa, é um barro, né? Mas o artista, quando ele vê, ele já vê a xícara, né? Michelangelo, por exemplo, quando entregaram para ele aquela pedra, ele viu só a pedra. Outros que entregaram viram só a pedra, mas ele já viu ali a escultura de Davi, né? A escultura de Moisés, a Pietà também, né? Ele já viu, ele anteviu. Por quê? Está dizendo Santo Tomás. Na razão do artista, assim como a razão do artífice pré-existe na sua mente, né, o que o artista vai fazer, pela qual ele ordena as partes da sua obra ao seu fim, assim também a razão da ordem das coisas em Deus é chamada providência. Claro, é uma linguagem filosófica, mas eu traduzo. É isso que o padre acabou de dizer. Assim como o artista ele antevê o que ele vai fazer, todo mundo vê uma rocha, ele vê a estátua. Todo mundo vê um barro, ele vê a xícara, né? Tem o pessoal que constrói, que faz os violões, por exemplo. Esqueci o nome de quem faz violino. Como é que chama? Luthier. Luthier, justamente. É um pedaço de madeira, às vezes, que chega, são as coisas que para nós não teríamos sentido. Eu não tenho essa ciência, eu não sei se os irmãos fazem violão, acho que não, né? Não. É uma arte, né? É uma coisa linda. Quem vê lá a madeira chegando não tem sentido, né? Mas no artista, na cabeça do luthier, já está lá. O violão está feito. É só uma questão de aplicar a técnica que ele tem, a inspiração que ele tem, né? A arte funciona assim. Então, na cabeça de Deus, está dizendo Santo Tomás, também é assim. Você está vendo só o barro, mas ele já está vendo a obra pronta. Você está vendo só a madeira, ele já está vendo o violão tocando aqui no Sorrindo para a Vida. Você está vendo só a bagunça, mas Deus já está vendo a obra de arte completa. Então, o que cabe a mim e a você é não desistir. É recomeçar, é levantar. Um dia eu ouvi um grande homem de Deus dizendo que quando nós chegarmos no céu, os anjos farão festa e celebrarão conosco por cada vez que nós fomos capazes de levantar depois de uma queda. Por cada vez que nós fomos capazes de recomeçar depois de um desânimo, de uma perda, de uma perseguição, de um sofrimento, de uma derrota. Cada vez vai ser celebrada por Deus e pelos anjos. Por quê? Porque mesmo nos reveses, Deus não deixou de fazer a sua obra. Na cabeça dele já está pronta. Só que ele só vai me mostrar, te mostrar, nos mostrar na hora certa. Não é? A nós cabe a confiança filial, dessa providência que rege. Talvez hoje você olhe para a sua vida e fale, padre, está um barro, só sujeira. Um barro tremendo, Padre Adriano do céu. Padre do céu, é só cacos, né? O mosaico mesmo, ele é feito com os caquinhos, né? Do vidro, às vezes de outros materiais, de resina. Mas são lindos, né? Os mosaicos. Você vê ali, Pai das Misericórdias, no nosso santuário, tem um mosaico lindo. São cacos. Que sentido que tem aquele caco ali, gente? Para quem não tem a presciência de como realizá-lo, né? Do artista, não tem sentido. Mas na cabeça de Deus ele já sabe, cada caquinho desse vai num lugar, esse caquinho vai representar essa imagem que vai se conectar com aquele. Então na cabeça santa e providente de Deus, e amorosa, paterna, tudo já está pré-ordenado, né? Então para que desesperar? Então para que entregar os pontos, né? Então para que não confiar? E Santo Tomás continua, questão 1, parte 1, questão 22, artigo 2. Nada escapa à providência divina. Nada. E nada quer dizer nada. Isso aqui eu achei fantástico. Nem mesmo os atos livres das criaturas. Olha só. Isso aqui me deu um nó ontem na hora que eu li. Porque Santo Tomás está dizendo,
Nada escapa à providência de Deus, nem mesmo o ato livre da criatura. Porque o que nos machuca muitas vezes? O livre-arbítrio do outro, que nos atinge quando ele age mal. Por exemplo, aquela pessoa que no livre-arbítrio dela decidiu dirigir bêbada e atropelou alguém. Aquela pessoa que no livre-arbítrio dela decidiu me prejudicar, né? Falando mal de mim, me caluniando. Ou até mesmo os meus atos, às vezes, que eu não consegui ordená-los para o bem, as quedas. Deus é capaz de agir com a providência dele, mesmo a partir dos atos livres da criatura. Ou seja, ele é capaz de consertar aquilo que a gente estragou. Ele é capaz de colocar em ordem as realidades que foram desordenadas por escolhas dos outros, por livre-arbítrio mal utilizado, né? E Santo Tomás ensina que a providência, encerrando aqui o que Santo Tomás disse, ela tem dois aspectos, né? O plano eterno de Deus e a execução temporal desse plano, né? O governo divino. Tem algo que está lá na cabeça de Deus, o plano eterno, é parte da providência. E tem a execução desse plano na nossa vida. Ele cuidando, Ele agindo, Ele limpando, Ele purificando. Sabe, e eu lembro que Santa Catarina de Sena dizia, e Santo Afonso também, sobre a utilidade das tentações. Até as tentações que Deus permite, tá? Elas têm uma utilidade providente para te fazer crescer na resiliência, para te fazer crescer no amor para com Deus, para te fazer crescer no conhecimento de você mesmo e julgar menos as pessoas, né? Porque quem julga e fala mal, no fundo, é um hipócrita que desconhece as próprias fragilidades, né? Como dizia Santo Agostinho, existem duas classes de pessoas: os grandes pecadores que sabem que o são, e os grandes pecadores que não sabem que o são. Mas todos somos grandes pecadores, senão não estaria escrito em Romanos 3, todos pecamos e estamos privados da glória de Deus, né? Todos. Então, Santa Catarina dizia que até na tentação tem essa utilidade. Às vezes, até numa queda tem uma utilidade. Deus te fazendo mais humilde, Deus te fazendo se conhecer. Nossa, eu também tenho a tendência ao mal, então eu não vou condenar e julgar o outro, né? Então tem essa utilidade de quê? De humildade. Não é para você deixar de ensinar o que é correto ou de corrigir, não é nesse sentido, você está me entendendo, né? Mas é para você ser mais humilde, mais dependente de Deus. Nossa, Senhor, sem o Senhor eu não posso nada. Sem o Senhor a minha vida cai no nada, né? E é isso mesmo, quanto mais você se afasta de Deus, mais você encontra o seu nada. Não tem sentido. Porque se você olhar essa vida, seja bem honesto, honesta, se você olhar os reveses dessa vida, os problemas, sem fé, sem confiança, me perdoe, é um absurdo. Não tem sentido. Se você considera os sofrimentos do tempo presente, sem considerar a eternidade, sem um olhar transcendente, né, transfigurado pela fé, pela esperança na vida eterna, não tem sentido, sabe? A gente cai no nada, a gente cai no absurdo, né? Como dizia Sartre. E é interessante, a gente tem que fixar o olhar em Deus. Mais um doutor da igreja que eu quero trazer para a nossa reflexão, porque esse é um tema muito interessante, que eu acho que cabe a gente acrescentar bastante. São João Crisóstomo, lá no século V, homilia sobre Mateus, capítulo 7. Tudo o que nos acontece é para a nossa utilidade, para a nossa salvação e para o progresso da nossa alma. Tudo que acontece é para a nossa utilidade, para a nossa salvação e para o progresso da nossa alma. Claro, retomo o que eu disse no início, se nós amamos a Deus, se nós confiamos em Deus, se nós nos esforçamos para caminhar com Deus, obviamente, né? Você e eu precisamos fazer a nossa parte, você precisa se colocar debaixo dessa proteção, debaixo dessa bênção, porque se você escolher sair também, se você escolher viver no pecado mortal, sem amizade com Deus, se você escolher sair dessa esfera de proteção, essa bem-aventurança pode não te alcançar, né? Claro, Deus age nos acontecimentos todos da história, mas lute para estar debaixo dessa bênção, né? Lute para estar debaixo dessa bênção. Outra coisa que São João Crisóstomo disse: nada é mais forte do que o homem, do que a pessoa que confia na providência de Deus. Nada é mais fraco do que aquele que dela duvida.
Olha que forte. Irmão, vocês podem repetir depois do padre? Nada é mais forte. Nada é mais forte do que a pessoa que confia na providência de Deus. Que confia na providência de Deus. Olha só que coisa maravilhosa, né? A providência de Deus é o cuidado de Deus, né? É o amor do Pai cuidando. E você vai ser invencível se você confiar nessa providência. A providência de Deus se manifesta em Deus cuidando de você, como cuidou da nossa irmã cabo-verdiana, que deu testemunho aqui no início, né? A preveniu, não deixou que o acidente acontecesse. Mas também, se o acidente tivesse acontecido de alguma forma, também teria um olhar da providência ali, eu tenho certeza. Mas a providência se manifesta cuidando de você. Talvez você que hoje está com um problema financeiro, quantas pessoas passando com problema financeiro, por problemas financeiros? Talvez hoje você não tenha dinheiro para pagar essa conta. Talvez hoje você está com dificuldade para comer. Olha, faça o seu melhor, trabalhe, mas peça, Senhor, cuida de mim com a tua providência. Gente, o Senhor, está escrito em Mateus 6, Ele cuida dos lírios dos campos. Ele cuida dos pardais. Vós não valeis mais do que pardais? Jesus pergunta. Deus pode cuidar de você e às vezes Deus faz o cuidado, sabe, a providência vir de onde a gente menos imagina. De onde a gente menos imagina. Às vezes uma pessoa, já aconteceu comigo, com certeza com os irmãos também, isso já aconteceu, de você estar vivendo uma situação difícil, precisando de uma ajuda, em várias esferas, e às vezes uma pessoa que nem sabe o que você está vivendo, vai lá e te ajuda, te oferece uma ajuda financeira, ou te dá uma palavra, ou abre a porta para você conseguir um emprego, né? Mas tudo isso é a mão de Deus movendo. Então peça hoje, Senhor, eu confio em Ti, manifesta a Tua providência na minha vida. Diga hoje, Senhor, eu confio em Ti, cuida da minha vida financeira, cuida do meu casamento, cuida da minha saúde. Olha, você nesse tratamento do câncer, eu sei, você começou até a ter transtorno de ansiedade, taquicardia, insônia depois que você descobriu esses nódulos, esses tumores. Mas confia, é com você que Deus está falando. Ele vai cuidar de você em cada detalhe da sua jornada, em cada detalhe do seu trajeto. Esse filho na droga, esse filho difícil, esse desemprego, tudo isso não escapa ao olhar amoroso de Deus, tá? Deus cuida muito de você, como Ele te ama, como Ele ama a sua vida, como você é precioso, preciosa para Ele. Se você pudesse entender, né? Dizia Santa Teresa, se nós entendêssemos pelo menos por um segundo quanto Deus nos ama, nós morreríamos de amor. Nós não suportaríamos. De tão forte, tão grande que é. Então Deus está com você. Ele quer sarar a sua vida, curar a sua vida. Ele quer te levantar em cada situação, de cada situação difícil que você está vivendo. Na verdade, Deus já está te levantando, tá? Eu sinto que Deus está tocando nesse momento já. Muitas pessoas que, essa palavra que me vem, que acordaram hoje com a mente desordenada, com o pensamento desordenado. É uma mistura de ansiedade, com medo, com agitação, com preguiça. O Espírito Santo já está libertando a sua mente nesse momento, suas emoções. Pessoas que acordaram com muito rancor. Por que tal pessoa fez aquilo? Por que tal pessoa não me viu? Por que eu não recebi parte daquela herança? Deus está dizendo, olha para mim, deixa passar, né? Deixa passar o que já passou. Eu gosto tanto daquela expressão que eles usam muito em inglês, né? Let it go. Deixa aí o que já foi, deixa para lá. Se desprende disso, não importa quem te prejudicou, Deus vai te abençoar. Não importa quem te feriu, Deus vai te curar. Não importa as portas que se fecharam, Deus vai abrir novas. Mas é preciso confiar na providência de Deus. Olha, mais uma contribuição, já que eu estou trazendo hoje os doutores da igreja. Santa Catarina de Sena. A providência é o amor insuperável de Deus. Deus governa o mundo com uma loucura de amor, com um amor tão grande que parece loucura. E até as provações são remédios para curar a alma no pecado e para purificar a alma do pecado. A providência é insuperável e é inseparável do amor. E ela governa, Deus governa o mundo com essa loucura de amor, com esse amor louco até. É um amor
que não cabe em nenhum conceito, que não cabe na minha mente, na sua mente. E até as provações, tá? São remédios. Olha o que a doutora da igreja está falando. Remédios para curar a nossa alma no pecado, para nos purificar do pecado. Tudo, Diálogo 145, página 145, capítulo 135, desculpa, Diálogo de Santa Catarina. Tudo procede da providência. E nada acontece sem ela. E tudo que Deus permite é para a salvação das almas e para a perfeição das suas criaturas. Para a perfeição das suas criaturas. Deus está falando com muita gente nesse dia, nessa manhã. Deus, essa palavra hoje de Deus está ordenando o caos em muitos corações, como eu já proclamei. Pessoas, eu falando assim, a imagem interior que me vinha, era de pessoas andando cabisbaixas, olhando para baixo. Deus está dizendo para você, olha para o alto, é de lá que vem o seu socorro. E mais uma vez eu digo isso em nome de Jesus, é uma ordem de Deus. Deixa no passado o que pertence ao passado. Quem te magoou, o que você errou, acertou, acabou. Deus hoje está virando a página, acabou, nem menciona mais isso, nem fala mais disso. Deus está escrevendo uma nova página. Uma nova página. E o que Ele precisa de você é confiança, é cooperação, é fazer a sua parte, não é? Tudo o que acontece vai concorrer para o seu bem, se você confiar. Agora, não se perturbe, tá? Por aquilo que ainda não deu certo. Não fique preso, agarrado às suas ideias. O seu plano é desse tamanhozinho. Você que está pela rádio, o padre está fazendo um sinal bem pequenininho assim, de um tamanho pequeno. E agora eu vou abrir os braços, você que está pela rádio, para você entender. O seu plano é assim, pequenininho. O plano de Deus, olha que o braço do Padre é grande. Maior que os meus braços abertos. É o plano amoroso de Deus, é a providência de Deus. Então aceita a aprovação de hoje, aceita tudo o que te acontecer, como diz Eclesiástico 2. Aceita a aprovação de hoje até mesmo como um sinal da providência, como um instrumento da providência, te purificando e te preparando para o melhor. Nada sai do controle de Deus. E Ele está hoje tocando você. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem batizar, vem encher todos que nos acompanham nesse momento. Vem tirar as preocupações do coração. Vem tirar as angústias, o medo. O Senhor já está tocando muitas pessoas. Em especial uma pessoa, uma mulher, Marta. Você se via diante de um abismo, filha. Uma situação muito difícil, também envolvendo vida financeira, envolvendo o rumo da sua vida, da sua família, despejo da casa. O Senhor está entrando com a providência na sua vida hoje. Você vai ver o milagre da providência na sua vida hoje. Confia. Olhos fixos nas mãos de Deus, no coração de Jesus. O Senhor também está libertando muitas pessoas que estavam perturbadas, porque foram atingidas por injustiças, por perseguições. O Senhor está te dizendo, não pagueis o mal com o mal. A mim cabe a retribuição. Confia. Eu sou Deus. Apenas confia. O Senhor também está curando corações que foram prejudicados pela inveja. Corações magoados porque pessoas agiram com você de maneira desordeira. O Senhor está curando o seu coração. Pessoas que estavam agitadas e profundamente preocupadas, ansiosas, estão sendo batizadas agora no Espírito Santo e recebendo uma grande paz. Respira fundo agora. Respira pelo seu nariz, solta pela sua boca, calma sua mente. O Senhor está te dando uma grande paz nesse momento. É a paz da mente, é a paz dos sentidos. Você achou que estava tudo fora de controle, mas hoje Deus está te mostrando, ei, está tudo nas minhas mãos. Eu continuo aqui. A sua vida está nas minhas mãos. Entrega para o Senhor a tua mágoa pelas perdas que você teve, as pessoas que morreram, esse filho que você teve que entregar para Deus, devolver para Deus. Entrega ao Senhor e vá para frente. É tempo de mover, é tempo de nem mencionar o que aconteceu no passado. Deus já virou a página, não desvire. Deixa o Espírito Santo escrever uma nova história. Uma pessoa também com uma enfermidade no ouvido esquerdo, muita dor que você estava sentindo, o Senhor está curando agora. Uma pessoa também que você estava perdendo a locomoção do lado esquerdo, começou pela sua perna, o Senhor está te curando agora. E muito mais curas e libertações o Senhor está fazendo para a glória do nome dele. Confie na providência de Deus.